A Páscoa ela é celebrada pela igreja cristã em memória da ressurreição de Cristo Jesus. Hoje pela manhã, depois de um delicioso café da manhã, nós refletimos sobre o significado da Páscoa. E nós vimos que a Páscoa ela ocupa um papel de destaque nas Escrituras. E no Antigo Testamento, a Páscoa, ela fala para nós, ela descreve, ou o texto que descreve sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, fala da libertação do povo de Israel do terrível cativeiro do Egito, que está registrado para nós, como nós meditamos hoje, lá no livro de Êxodo. E quando a Páscoa foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta com o sangue ali aspergido. E o anjo do Senhor passaria naquela noite e vendo o sangue, passaria por alto e não feriria de morte os primogênitos do povo de Israel. Todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite, exceto aqueles que estavam debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro. Moisés ele institui a festa da Páscoa como um memorial deste evento, e essa era uma das grandes festas que deveria ser celebrada anualmente no calendário judaico. E quando nós migramos do Antigo para o Novo Testamento, nós vemos que no Novo Testamento, quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos os relatos que grandes multidões reuniam-se em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus, ele foi crucificado naquela cidade, naquele local, durante uma das celebrações da Páscoa. Ele e os seus discípulos reuniram-se, comeram a refeição da Páscoa juntos na véspera da sua morte. E a Páscoa, ela tinha início ali, ainda dentro daquele contexto, com o sacrifício do Cordeiro Pascal, que deveria ser sem defeito. Mas quando nós falamos e migramos da Páscoa do Antigo, da Páscoa para o Novo Testamento, nós vemos que a Páscoa cristã, ela relembra-nos da crucificação e da morte de Jesus, o Filho de Deus, na sexta-feira, e a ressurreição corpórea de Jesus, o Messias, no domingo de Páscoa. Eles estão celebrando a Páscoa judaica, e Jesus está dando um novo significado para a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa porque ela é uma festa judaica. Nós falamos pela manhã, e repito, a Páscoa do cristão não é ovo de chocolate, nem seu símbolo é um coelho. Isso é cultural, isso é festa popular. A verdadeira Páscoa é que Jesus morreu por nossos pecados. Isso não invalida o fato de, como nós dissemos, de você presentear alguém com ovo de chocolate, seus filhos, porque inclusive é nessa época que você encontra essas coisas, de você olhar aquele bacalhau exposto na prateleira do mercado e fazer aquela comida deliciosa, mas o que nós não podemos perder é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós não devemos deixar de falar sobre o verdadeiro significado, refletir sobre ele e ensinar os nossos filhos sobre o verdadeiro significado. E a verdadeira Páscoa é que Jesus morreu por nossos pecados. Para nós, a Páscoa judaica, ela era simbólica. Ela era uma sombra do sacrifício de Jesus. O Cordeiro de Deus, cujo sangue impede que o anjo da morte nos destrua eternamente. A Páscoa cristã celebra a morte e a ressurreição de Jesus, lembrando-nos que Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós para nos dar salvação. Essa Páscoa judaica, que é essa sombra, que é algo que está nos mostrando o que viria a acontecer no futuro, em Jesus ela tem um novo significado. Na última ceia,
Jesus, ele identifica o pão e o vinho como sendo o seu corpo, que logo seria crucificado, e o seu sangue, que seria derramado em lugar de pecadores. Jesus, o Salvador, ele estabelece a ligação entre a Páscoa com a morte de cruz, aquilo que viria a acontecer, uma morte violenta, uma morte vicária, ou seja, uma morte em favor de outros, uma morte substitutiva, ou seja, em nosso lugar, e uma morte expiatória. Ele sofreu a consequência da culpa do pecado. Daquele momento em diante, o povo de Deus celebraria com uma nova festa. Um memorial que olhava para trás, trazendo a memória do sacrifício de Cristo Jesus. Então a grande Páscoa cristã é isso aqui, queridos. É a mesa, onde nós lembramos do sacrifício do Cordeiro. Nós não temos uma ordem bíblica para que nós celebremos a Páscoa como os judeus celebravam. Nós não temos uma ordem bíblica para que nós celebremos o Natal como a nossa cultura celebra. Em Jesus, as coisas ganham um novo significado. E em Jesus, a Páscoa cristã se torna essa mesa, onde nós participamos de uma memória daquilo que aconteceu. Jesus está estabelecendo uma nova aliança. E eu quero refletir com os irmãos nessa noite, amanhã nós já falamos, né? Eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre algo que é muito importante quando nós celebramos a Páscoa, ou nós lembramos do que estava em torno da Páscoa e do que acontece no domingo de Páscoa, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero falar sobre a importância da ressurreição com base no último capítulo de Lucas. Mas hoje eu não farei uma pregação expositiva do texto, como de costume eu faço. E ao longo da mensagem nós vamos ler alguns versos que destacam para nós algumas verdades bíblicas sobre a ressurreição de Jesus. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removido a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós queremos meditar nela nessa noite. Pai, nós queremos ouvir o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. E que o Senhor nos ensine e diga para nós aquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os evangelhos, aqui mais especificamente Lucas, eles descrevem para nós sobre o miraculoso nascimento de Jesus, sua vida, seus ensinos e a sua morte sacrificial. Os evangelhos, aqui Lucas, relata de modo intenso os acontecimentos dos últimos dias, aquele dia considerado como a semana da paixão de Cristo. Na quinta-feira, Jesus, os seus seguidores, eles celebram a Páscoa. Jesus, lá num cenáculo, num local alugado, Cristo institui ali uma refeição simples chamada Ceia do Senhor. E ele celebra a nova aliança do meu sangue. Seguindo a previsão de Jesus, ou que Jesus havia dito, de sua traição, da negação de Pedro,
aqueles que o acompanhavam seguem Jesus até o jardim do Getsêmani. Lá no fim da noite, de quinta-feira, Cristo agoniza em oração antes de ser preso. O triste e trágico fim chega. O desamparado Cristo Jesus, o chamado aqui em Lucas de Filho do Homem, ele foi zombado, ele foi agredido, e ele é levado então, arrastado ali diante do Sinédrio. Sem a autoridade necessária que aqueles líderes precisavam para emitir uma sentença sobre Jesus, aquele concílio levam eles então ao governador romano Pilatos para um julgamento civil. E Lucas 23, antes do capítulo que nós lemos, termina com o relato da crucificação e do sepultamento de Jesus. Agora você imagina se a história terminasse aqui e você nunca tivesse lido a Bíblia e não conhecesse Lucas 24, ou os últimos capítulos dos outros evangelhos que narram para nós sobre a ressurreição de Jesus. Porque nós vemos que a história bíblica não termina com uma descrição para nós triste do funeral de Jesus. Porque o capítulo final do Evangelho de Lucas e dos outros evangelhos descrevem para nós, documentam para nós a vitória de Cristo sobre a sepultura. A morte foi vencida por Jesus. Jesus veio ao mundo, morreu, deu a sua vida em nosso lugar para nos salvar, mas a morte não o impediu de cumprir a sua missão. Ele está vivo, o Senhor ressuscitou. E esta para nós cristãos é a grande mensagem da Páscoa. Mensagem que nós pregamos, mensagem que nós louvamos, mensagem que nós ouvimos o coral cantar. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E é interessante porque nós estamos estudando ao longo desse ano Marcos, e nós estamos vendo ali a introdução, ainda no segundo capítulo, mas a ressurreição de Jesus, quando nós vemos o que Jesus está falando sobre ele no Evangelho, ela testifica a sua divindade. A ressurreição de Jesus, ela proclama a sua vitória sobre o pecado, sobre os poderes das trevas e sobre a morte. E pela ressurreição, Cristo se torna a nossa esperança, a esperança da glória. Quando nós olhamos para os evangelhos, e nós olhamos para a história, e aqui de uma forma muito simplista, nós veremos que os testemunhos e os efeitos da ressurreição comprovam a sua realidade. Por exemplo, o sepulcro está vazio. Os evangelhos narram isso para nós. E nenhuma alternativa à ressurreição jamais explicou o desaparecimento do corpo. Não há uma explicação, não há algo que se fundamente para explicar o porquê o sepulcro está vazio. Ao longo dos estudos, coisa do tipo. Jesus, ele foi visto em um corpo, em um novo corpo, e isso não ficou na imaginação ou foi alucinações dos seus discípulos. O texto nos diz, a história nos diz que uma multidão de pessoas presenciou a sua ressurreição. Os discípulos, esses mesmos que diante da ressurreição de Jesus, duvidaram, ficaram amedrontados, ficaram sem saber o que fazer. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que agora eles eram pessoas transformadas. E somente a ressurreição poderia transformar a covardia daqueles caras em coragem. Tristeza em alegria e dúvidas em fé, como por exemplo a de Tomé. A ressurreição de Jesus é para nós cristãos uma doutrina central da nossa fé. A questão para nós, queridos, cristãos que cremos na Bíblia como palavra de Deus, que nascemos de novo, não é se Cristo ressuscitou,
Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Mas qual é a sua importância para nós? Esse é o tema da nossa reflexão. Porque a Bíblia deixa muito claro e evidente para nós que Ele ressuscitou, e crer na ressurreição de Jesus é uma obra do próprio Cristo, testificando no coração dos seus discípulos que Ele havia ressuscitado. Mas qual é a importância dela para nós? Eu li hoje pela manhã, e eu fiz isso de forma proposital para a gente ler os relatos sobre a ressurreição de Cristo. E eu li hoje pela manhã o texto de João, onde nós vemos as mulheres indo ao sepulcro, encontrando o sepulcro vazio e indo testificar para os discípulos sobre aquilo que elas presenciaram. Eu introduzi o nosso culto de forma proposital, lendo o texto que diz para nós em Marcos sobre as mulheres indo aos túmulos de Jesus, testificando aquilo que estava acontecendo e presenciando algo diferente acontecendo no meio deles. O texto que é a base para a nossa reflexão que nós lemos, são mulheres que foram até o túmulo de Jesus, presenciaram o que estava acontecendo e são alertadas, transformadas e advertidas sobre o que elas estavam presenciando naquele momento. O único texto que eu não li foi o de Mateus. Mas se você abrir Mateus, você vai ver que ali nós vamos ver a descrição de mulheres indo até o túmulo de Jesus, presenciando a cena de Jesus não estando no túmulo e tentando entender o que aconteceu. Uma coisa comum entre os evangelhos é o fato que todos os evangelistas indicam que o relatório, o testemunho inicial do túmulo vazio veio de mulheres. Eu falei hoje pela manhã no café de uma forma muito simples, que eu iria falar isso à noite, e brinquei, e sem nenhuma ofensa e sem nenhum machismo, que a gente acha que às vezes a mulher fala um pouco mais que nós homens, mas isso não é verdade, tem homem que fala muito. Então a gente poderia pensar que isso aconteceu, eu tenho 3 em casa e as minhas 3 falam bastante. Quando começam a falar ali, eu falo, né? Mas é uma brincadeira à parte, eu sei que existem homens que falam mais que mulheres, mas isso não evidencia para nós que isso aconteceu porque Jesus queria que as mulheres falassem sobre Jesus. Não é isso. Não era comum dentro daquela cultura o testemunho de uma mulher. O testemunho de uma mulher naquele contexto, ele não seria respeitado. Isso é uma grande evidência para nós, uma das, que esse detalhe da ressurreição de Jesus não foi fabricado pela igreja. Porque se isso tivesse sido criado, fabricado pela igreja, pelos primeiros cristãos, com certeza, dentro daquele contexto, o que eles não usariam seriam o testemunho dessas mulheres. O texto que nós lemos evidenciam para nós que nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram ali à tumba de Jesus, o sepulcro de Jesus. Elas vão levar então ali as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas viram a porta do sepulcro removida, elas entram e não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E elas ficam então perplexas, elas ficam então confusas, sem saber o que fazer diante daquela cena. Então, de repente, elas veem ali 2 homens, em outros relatos bíblicos, referem-se a anjos, e elas ficam com medo, e elas se curvaram diante dele em reverência. E agora olha o que diz novamente os versos 5 a 8. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembram-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês lá na Galileia? É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras.
Esses homens, eles fazem para aquelas mulheres uma pergunta em tom um pouco de censura, dizendo para ela: por que vocês estão procurando aquele que está vivo? Por que vocês estão procurando? E eles olham para ela e falam assim: vamos lembrar o que ele disse para vocês? Vocês lembram o que ele falou sobre a importância de morrer? Então por que vocês estão aqui procurando? Porque a Páscoa em Cristo Jesus não é uma descrição triste do funeral de Jesus, é a vitória de Cristo sobre a sepultura. A morte foi vencida, e o texto nos diz que elas se lembram então da palavra de Jesus, ou das palavras de Jesus. Aquelas mulheres, queridos, e aqui, não só por ser mulheres, eu ilustrei as mulheres como a questão do testemunho dentro daquele contexto, mas aquelas mulheres e os discípulos de Jesus não esperavam nada especial naquela manhã. Para eles, o seu mestre havia simplesmente partido, e a morte de Jesus significava a morte de suas esperanças. Nós estamos estudando Marcos, e nós vimos o relato de Jesus chamando 4 pescadores, eles deixando tudo para seguir Jesus, algo que não era comum naquele contexto. O mestre chama o aprendiz, e o mestre chama com a sua autoridade, eles vão até Jesus, deixam tudo para seguir Jesus, e eles passam a aprender e a presenciar o que Jesus faz. E de repente, o mestre morreu. E esses homens, e essas mulheres, apesar de não compreenderem completamente o que o túmulo vazio significava, essas mulheres aqui que também estavam lá aos pés da cruz e testemunharam todo o sofrimento do seu Senhor, creram quando receberam o anúncio de que Cristo havia ressuscitado. E uma coisa muito interessante, depois que elas caem em si, elas vão testemunhar do que elas estão presenciando. Lucas 24, verso 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. E olha o verso 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Mas o destaque que eu quero dar aqui é que essas mulheres, elas lembraram-se das palavras de Jesus. E elas saem contando, testemunhando aos 11 e aos outros discípulos. Páscoa nos ensina, queridos, que o sacrifício de Cristo, como nós falamos de manhã, é algo que transforma a nossa vida. E nos ensina também que nós precisamos contar o que Deus fez ou faz conosco. O evento mais importante da Páscoa é a ressurreição de Cristo. E aquelas mulheres proclamam, anunciam isso. Crer na ressurreição de Cristo, como eu disse, é a base da fé cristã. Ela é uma das bases mais importantes. Cristo vive. Essa é a grande verdade que deve encher os nossos corações de alegria e esperança. A ressurreição tem significado para nós. Teologicamente, nós dizemos que a ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, a semelhança daquela experimentada por outros antes dele, como por exemplo por Lázaro, quando ressurgiu dos mortos. Jesus, ele tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana. Uma vida na qual esse corpo agora aperfeiçoado, não estando mais sujeito à fraqueza, a envelhecimento ou morte, mas capaz de viver eternamente.
A ressurreição de Jesus, pelas Escrituras, nós vemos que ela foi verdadeira. Ela foi corporal, ela foi singular. E a ressurreição de Cristo, ela testifica a sua divindade. Ela proclama a sua vitória sobre o pecado, sobre os poderes das trevas, sobre a morte. Ela assegura para nós a eficácia da sua obra redentora. Ela evidencia a realidade do seu reino futuro. Na ressurreição de Jesus, emerge uma nova ordem de existência nesse mundo, que há de consumar-se na glória no mundo vindouro. Pela ressurreição, Jesus se torna a nossa esperança nossa. Mas eu dei definições teológicas, obviamente, que tem como base as Escrituras, mas a Bíblia nos ensina sobre a relevância da ressurreição. E eu quero destacar aqui alguns textos nas Escrituras que descrevem verdades bíblicas sobre a relevância da ressurreição. Atos 5, de 30 a 32. A primeira lição que eu gostaria de destacar para nós, que nós aprendemos ao longo das Escrituras, ao ler esses textos, é que a ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e como Salvador. Olha o que diz Atos 5, de 30 a 32. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. O que o texto diz? O Deus dos nossos antepassados, o que ele fez? Ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Suspendendo-o no madeiro, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Queridos, durante toda a Bíblia, eu vou citar alguns versos aqui, nós temos evidências claras da ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, se aqueles caras tivessem caminhado na sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus, a expansão do cristianismo seria manca, seria muito prejudicada. Lucas evidencia aqui para nós em Atos, que Jesus morreu, ressuscitou, e Ele nos redime dos pecados, e que nós dependemos do Espírito Santo, inclusive para crer nisso. É interessante os relatos bíblicos, quando nós olhamos para as aparições de Jesus, quando nós voltamos lá para os evangelhos e nós vimos os seus seguidores, os seus discípulos, cada um por seu motivo, demonstra uma certa incredulidade na ressurreição de Jesus. É difícil para nós que conhecemos o texto, compreendermos a falta de fé daqueles caras. A desilusão deles quando Jesus foi crucificado. Eles haviam crido nele como Messias. Messias esses que eles esperavam há muito tempo. Mas Jesus, repito, foi condenado pelos tribunais. A sentença, o veredito pronunciado pelos líderes condenava Jesus. Eles viram um cadáver sepultado, uma tumba selada com uma pedra vigiada ali por guardas, mulheres chorando, vigiando à distância, sonhos destruídos. Eles esperavam que Jesus trouxesse a redenção de Israel. É o que eles dizem, por exemplo, no caminho de Emaús. Essa era a expectativa deles. E somente um milagre poderia mudar aquela situação. E esse milagre chama-se ressurreição. E Deus interveio ou interviu no meio da história, por meio da ressurreição. Os discípulos agora, esses mesmos que duvidaram, eles olham para os líderes judeus e dizem assim: vocês o mataram. Vocês fizeram isso. Mas Deus o ressuscitou. E nós, esses que esperavam, que ficamos desiludidos, vocês hoje, nós sabemos pelos evangelhos o sentimento deles, nós somos testemunhas que Deus inverteu a sentença dada sobre ele
pelos seres humanos e o confirmou como verdadeiro Filho de Deus e Salvador. É isso que nós lemos, queridos. Olha isso. Deus o exaltou. Antes disso, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. A Bíblia nos ensina que a ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e Salvador. Mas a Bíblia também nos ensina que a ressurreição de Jesus nos assegura a certeza do perdão. 1 Coríntios 15, de 17 a 20. Olha o que Paulo diz, escrevendo naquela igreja de Coríntios. Vamos ler junto? O verso 17. Se Cristo... Para aqui. O que Paulo está dizendo para nós, queridos? Se vocês não creem na ressurreição, a fé de vocês não tem valor nenhum. E além de não ter valor, vocês não tiveram perdão dos pecados, vocês ainda estão nos seus pecados. E aí ele vai dizer, ele vai continuar e ele vai dizer assim, ó, nesse caso, verso 18. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Nós falamos a semana passada que o perdão do pecado é uma das necessidades básicas e um dos melhores presentes de Deus ao homem por meio do Evangelho. E as palavras do apóstolo Paulo aqui estão inseridas em um contexto em que alguns dentre os coríntios estavam questionando a doutrina da ressurreição. E diante de tais questionamentos, Paulo responde firmemente, mostrando como a rejeição a esta importante doutrina comprometia toda a esperança do Evangelho. Não só na vida presente, mas também na futura. A grande pergunta que Paulo nos responde nessa passagem é a seguinte: e se Cristo não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Em outras palavras, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós permaneceríamos no pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, os que morreram estariam todos condenados e perdidos. A morte de Jesus, queridos, foi um sacrifício completo e suficiente para perdoar os nossos pecados. Pecados esses que nós herdamos de Adão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte seria um fracasso. A sua morte mostraria o seu fracasso. Essa é a observação de Paulo. A consequência terrível para Paulo da não ressurreição seriam que eles, os apóstolos, ainda assim seriam falsas testemunhas. Os crentes não seriam perdoados e os cristãos, quando morrerem, vão perecer. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus nos assegurou ter aprovado a sua morte pelo nosso pecado. Ele não morreu em vão, queridos. Aqueles que confiam nele recebem perdão pleno e gratuito. A ressurreição valida a cruz. Mas há uma terceira lição. A primeira que nós aprendemos é que a ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e Salvador. A ressurreição de Jesus, nos assegura a certeza do perdão, mas a ressurreição de Jesus nos assegura a vitória sobre a morte. 2 Timóteo 1, de versos 8 a 10. Eu vou ler todo o contexto aqui, mas a gente vai se ater apenas a um dos versos. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação,
não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo para nós aqui, ou para aquele jovem chamado Timóteo, é que somente Cristo derrotou a morte. E o Evangelho, a boa notícia de salvação, ou boas notícias do nosso Salvador Jesus Cristo, esse Deus que nos salvou, que nos chama para uma santa vocação, para sermos santos, a origem da nossa salvação, ele vai dizer, não são as nossas obras, mas uma determinação e uma graça de Cristo Jesus, e ele tornou inoperante a morte, a nossa condição humana resultante do pecado. Os pecadores ainda estão mortos nos delitos e pecados nos quais andam, até que Deus lhes dê vida em Cristo. Desde a queda, queridos, a nossa natureza, nós falamos isso a semana passada com mais detalhe, ela ficou corrompida, ela adquiriu uma propensão natural para a maldade. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências terríveis para ele e toda a sua descendência. E a consequência mais drástica do pecado é a morte. E quando nós olhamos essa ideia da morte, da separação, nós vemos 3 ideias dela ao longo da Bíblia. Nós temos a morte física, que é o término da vida do corpo, ocasionado ali quando nós morremos mesmo fisicamente. O corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. Nós temos a morte espiritual, é a que ocorre no plano espiritual e consiste na separação do espírito do homem e Deus. Toda a humanidade encontra-se nessa condição até que se reconcilie com Deus por meio de Cristo. Nós estamos mortos espiritualmente e morte eterna, que acontece naquele dia. Que aquele que não estiver com o seu nome, não tiver a marca do sangue do Cordeiro, vai ser lançado no lago do fogo. John Stott afirma que Paulo, nesses versos, compara a morte a um escorpião, do qual o sacrifício de Cristo Jesus arrancou o ferrão. E também a um comandante cujas tropas foram vencidas, porque Cristo destruiu o poder da morte. Para os crentes, a morte física significa dormir em Cristo, e a morte espiritual para o cristão deu lugar agora à vida eterna, que é a comunhão com Deus, que se inicia aqui na terra e que será perfeita no céu. Foi por meio da sua morte e ressurreição que Cristo destruiu a morte. A vida que Ele nos oferece através do Evangelho é uma vida eterna, Ele diz isso, que é imortal, incorruptível. Mas vamos ainda para mais alguns textos. E esse aqui eu só quero ler os versos com os irmãos. Mas vai lá comigo para Romanos, capítulo 1, verso 4. Porque a divindade de Jesus também se fundamenta na ressurreição de Jesus. Romanos 1, 4 diz assim: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A divindade de Jesus fundamenta-se sobre a ressurreição de Jesus. A soberania de Jesus fundamenta-se na ressurreição de Jesus, Romanos 14, 9. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. E aqui, talvez para nós, para nossa consciência, um dos pontos mais importantes, Romanos 4, 25. A nossa justificação fundamenta-se na ressurreição de Jesus Cristo. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por quê? Por nossos pecados. E ressuscitou para quê? Para nossa justificação. Agora vocês não têm mais culpa. Estão livres de culpa. Nossa ressurreição final
fundamenta-se na ressurreição de Jesus. Romanos 8, vamos ficar só em Romanos. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, a ressurreição de Jesus, e eu vou parar por aqui porque a gente poderia ir muito mais longe, mas a ressurreição de Jesus é a garantia de todos os crentes. E se você não teve, ou o Jesus que você conheceu é um Jesus pendurado numa cruz, eu quero te convidar nessa noite a conhecer esse Jesus ressurreto. Que sim, passou pela cruz, mas nós lemos vários textos bíblicos que não são minhas palavras, mas as próprias Escrituras, afirmando que ressuscitou. E talvez na nossa caminhada de vida, nós somos como aqueles discípulos. Em algum momento nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a notícia, nós crescemos na igreja, em algum momento a gente chega e fala assim, será que isso é verdade mesmo? E aí eu dei 3 pontos importantes aqui. Ninguém nunca conseguiu provar o porquê do túmulo vazio, historicamente. E tantas outras coisas. Eu quero te convidar nessa noite a ter um encontro com esse Cristo Jesus ressurreto. Você pode comer o ovo de chocolate? Pode. O coelho já viaja um pouquinho, né? Mas você pode ainda pintar o coelhinho lá na escola? Pode. Isso é sentido Páscoa bíblico cristão para nós? Não, cultural. Não tem nada a ver. Não se fundamenta no que nós acreditamos como Páscoa. Você precisa matar um animal, colocar o sangue na batente da porta da sua casa? Não, isso é judeu, isso é cerimonial, ficou lá. Porque o sangue que precisa estar no seu coração, e que estando no seu coração estará lá na sua casa, é o sangue daquele que morreu na cruz do Calvário. Aquele sangue, aquele que sofreu o que eu e você deveríamos sofrer lá. A culpa que nós herdamos desde Adão e Eva, que está no nosso coração, e que Ele morreu por mim e por você. E é isso que a gente tem que ensinar, é isso que a gente tem que relembrar. E quando Ele estava ali prestes a morrer, a ser entregue, Ele criou a mesa, Ele olhou e falou, ó, esse é meu corpo que foi partido em favor de vocês. E toda vez que vocês comerem, vocês vão lembrar disso. Esse é meu sangue que foi vertido por vocês. E todas as vezes que vocês beberem, vocês vão lembrar disso, porque essa é a nova aliança. E Ele morre. E Ele ressuscita. E Ele diz para mim e para você, porque eu ressuscitei, eu testifico que Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Porque eu ressuscitei, você tem agora a certeza do perdão. E porque eu ressuscitei, a vitória sobre a morte. Todos nós morreremos fisicamente, queridos. Uma hora ou outra. Lázaro morreu, não morreu? Ressuscitou, não ressuscitou? Mas o túmulo dele está vazio depois da segunda vez que ele morreu? Porque ele morreu uma segunda, né? Se ele morreu uma, ressuscitou e morreu outra vez. O que aconteceu com Lázaro? Morreu, queridos. Morreu fisicamente. Mas em Cristo nós viveremos eternamente. Porque Ele venceu a morte. Esta é a grande mensagem da Páscoa, queridos. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. A ressurreição de Jesus, repito, testifica a sua divindade. Proclama a sua vitória sobre o pecado, sobre os poderes da treva, sobre a morte. E pela ressurreição, Cristo se torna a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é o maior de todos os acontecimentos na história do mundo.
É tão fundamental para o cristianismo que ninguém pode negá-la e ser um verdadeiro cristão se negá-la. Sem ressurreição, queridos, não há fé cristã, não há salvação, não há esperança. O fundamento de toda a nossa esperança é expresso nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele é a ressurreição. Isso é a beleza do Evangelho. E a Páscoa, repito, é essa celebração da ressurreição de Jesus. Que semelhantemente como uma sombra ao sangue do Cordeiro, que salvou o povo hebreu da destruição do Egito, o seu sangue como sacrifício final da Páscoa, resgata todos nós do poder do pecado e da morte. Essa é a verdadeira significado da Páscoa para nós, queridos. Quem comeu chocolate hoje aqui? Repito, é cultural. Só vende no mercado nessa época. Eu deixo para comprar depois porque fica mais barato. Eu não tenho coragem de pagar. Mas também não faço questão de comer o ovo. Para mim, eu quero comer o chocolate. Mas a gente não pode deixar que a cultura sobreponha valores que precisam estar bem dentro do nosso coração. O verdadeiro doce da Páscoa não é o chocolate. O verdadeiro doce da Páscoa é a consciência do verdadeiro significado da Páscoa. E a igreja precisa manter vivo isso, queridos. Não é tradição judaica, não é tradição cultural. É o que Cristo fez. É a obra de Cristo Jesus. E ele dá um novo significado, como eu falei. E esse significado é a ceia. Onde o pão simboliza o corpo, o vinho o seu sangue, que entregou a sua vida por nós. É aquilo que nós chamamos de celebração da nova aliança. E Jesus diz que daquele momento em diante, o povo de Deus celebraria uma nova festa. Um memorial. Que olhava para trás, trazendo a memória do sacrifício de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos fazer nesse momento.